Você vai descobrir a fórmula de 11 passos simples que eu ainda não vi ninguém ensinando aqui e que é definitivamente o que você precisa para criar o seu negócio online altamente lucrativo, começando do zero, podendo começar ainda hoje mesmo. O São Paulo não tem dinheiro para pagar o que o Hernanes ganha hoje no futebol chinês. Nem o São Paulo teria, clube, né? o São Paulo teria feito um mecanismo para pagar o Hernanes. Acho que o São Paulo até conseguiria, ele reduziria um pouco, o São Paulo faria uma engenharia e tal. Adoro esse O problema é liberar o Hernanes do EBay lá. Esse é o problema. E o Hernanes também, na dele, falou assim, cara, eu não vou me indispor aqui, vou sair brigando no Ele tem tapa. mais um ano de contrato. Tem mais um ano só. Então, acho que é ter paciência que isso vai acontecer em 2020. O Hernanes... 2020, nem 19, 2020 é quando acabar o contrato dele lá. Que o São Paulo sempre tá de portas abertas pro Hernanes, o Hernanes também tá super afinzão do São Paulo. Você tem uma decepção, você vai com cara feia, cara. Não, pode falar. Não há possibilidade do Hernanes jogar agora. A possibilidade do Hernanes chegar ao São Paulo no meio do ano. No meio do ano? No meio do ano. Eu acho que se encaminha para isso. Ele vira agora, vê o início de temporada com o time chinês. Se for o início promissor, claro que aí a coisa fica um pouco mais complicada, mas se for aquele início, sabe, patinando, difícil... Mas sem chuvisco, como disse o Pascoal? Sem pingar na conta? Sem chuvisco? Mas 6 meses do contrato, eu acho que ele convence lá. Aí você tem razão. Se faltar 6 meses, eu acho que ele convence os caras a sair. Conversa com os caras, vai depender muito do... Sempre tem um turuzinho para receber, sempre tem um negocinho para receber. Porque assim, o Hernanes... Ou você pode, inclusive, que você conheça... Você pode dar uma ligada para aquele seu amigo lá, eu sei quem é. Vamos tentar conversar aqui. Esse chinês, seu amigo, é bom. É bom. Liga pra ele que ele sabe isso aí. Parece isso, assim, dos dois lados, assim. O São Paulo tem as portas escancaradas para ele sempre. A hora que ele quiser voltar para o São Paulo, ele volta. Começo de temporada para você também não é possível, Flávio? Agora, o Hernanes? Acho que não. Acho muito difícil. Pelos valores que envolvem o salário dele. Ele acabou de voltar para a China. Eu acho muito difícil. Teve a última passagem dele pelo São Paulo não pagava o salário integral, pagava 20%. 25% do salário, se não me falha a memória. E o eBay Fortune pagava a outra parte, até porque ele quis vir para o São Paulo e o eBay permitiu que ele viesse e prolongou o ano de contrato. A engenharia que o São Paulo pode fazer é ele ver com o clube chinês o quanto Atenção que o nosso engenheiro de contas vai trabalhar agora. Nosso engenheiro de contas vai lá. O quanto que proporcionalmente vale esse último ano de contrato. Né? Porque geralmente é o último ano em que a multa reduz drasticamente. Se você pegar, ver quanto que foi o valor investido pelo Hernanes, que em tese a multa é contratual, é um valor ainda bem alto para o padrão do Brasil. Mas, gente... E vai continuar sendo alto durante um bom tempo. Os caras ganham muita grana. Não adianta ficar sonhando com isso. O salário do Hernanes, ele não vai ganhar na China o que ele ganha no Brasil. Isso esquece. Ele vai se adaptar. Ele não ganha no Brasil o que ele ganha na China, é o contrário. Ele não vai ganhar lugar no mundo hoje o que ele está ganhando na China. Exato. A questão é que, assim, aqui ele vai se adaptar à realidade do Brasil. Vai ser maior que o São Paulo pode pagar? Porque é o Hernanes. Tá bom, porque é o Hernanes. Mas paga perto do que paga na China? O problema, não é perto. Um quarto? Um quarto. A questão é a seguinte, o quanto que o São Paulo agora teria de grana para pagar esse um ano restante de multa do contrato do Hernanes. Não paga um quarto. Gente, o São Paulo... O interesse existe, é oficial. Então, aqui. Vai pôr na minha que aqui é quente o negócio. Aqui conhece o interesse existe, o São Paulo realmente quer muito, isso aí não é novidade. Só que o clube chinês, adivinha? Pediu quanto? É um chuvisco. Tem que pingar na conta. E o chuvisco é quase assim... Quanto deu? É uma tempestade. 10 milhões de quê? Então, e o salário também é muito alto do Hernanes. É aquilo que a gente está falando aqui. Né? Mas, nesse momento, aqui a fonte acha improvável para 2019. A volta do Hernanes deve acontecer ao São Paulo em algum momento. O contrato dele é até quando? Para agora, não. Fim de 2019, primeiro no fim do ano. Aqui, ó, sem brincar de torcida do São Paulo, o Silva, eu conheço com quem ele está conversando, sei com quem ele está conversando, e a pessoa que está conversando com ele para fazer, é a pessoa que vai fazer um negócio. É o cara que vai fazer um negócio com o São Paulo. Entendeu? O cara que ele está conversando, eu sei com quem que é. E vai fazer o cara que vai fazer um negócio com o São Paulo. Se ele está falando que agora não dá, é porque não dá. Se houver evolução, a gente vai ser avisado. Mas tem que esperar a virada do ano aí.
Tá mudando um pouquinho a conversa tá mudando, tá vendo? Tá mudando porque um pouquinho esse é o cara que vai lá sentar com o presidente de São Paulo para resolver, vai na minha. Vai sentar lá e vai falar, é aqui assim, assado, é isso que vai precisar. Precisa mandar um turozinho lá no eBay, precisa acertar aqui, papo. Esse goleiro... Então, perguntando aqui, Pascoal, o goleiro que... Eu vou dar 2 nomes que são vários fazendo a mesma pergunta aqui, Madruga Silva e o Leonardo Farias. Vocês têm novidades sobre o Rodriguinho no São Paulo? Rodriguinho no São Paulo? A última informação que eu tenho é parecida com a do Hernanes. Houve o interesse, era viável até o negócio com o jogador, mas não dá para pagar o que o clube dele, a liberação. Pagou 4 mil, eu vou logo legal, a real. O Pirâmides pagou 4 milhões, 4 milhões de dólares, se não me lembro, para o Corinthians. Isso. 4 milhões. Pediu 6 milhões de euros para liberar o jogador. Não dá, né? É um Pablo, é um valor menor. Já vou logo falar a real, que é para você entender, você que está em casa entender. Custa 6 milhões de euros para liberar o Rodrigo. Ele vem, Pascoal. Então, é difícil, não, o São Paulo perguntou. Aí o Rodriguinho. É a mesma situação do Queno. O Palmeiras recebeu 4 milhões no Queno. Eles querem 6 milhões de euros para liberar o Queno. É só isso. Eles compraram por 4 milhões de dólares o atacante que veio para o Palmeiras, o Carlos Eduardo. 6 milhões de euros dá uns. Venderam por 4 milhões de euros o Carlos Eduardo. Não tem conversinha com o cara. O Sheik lá, aliás, ele não vai ter dificuldade nenhuma. Porque se apertar o negócio e ele tiver duro, ele espeta o dedo na areia e abre outro poço de petróleo e está resolvido o problema. Então, dinheiro para ele, ele montou o time lá do Pirâmides, montou o time lá do Pirâmides, entendeu? E aí contratou os jogadores do Brasil. Ele não quer saber. Você quer contratar? Põe aqui, ó, uma em cima da outra que eu faço um negócio com você. É só isso. Se tiver uma em cima da outra, ele vai fazer. O Palmeiras teve que pagar 4 mil euros para ter o Carlos Eduardo. Estou só repassando aqui. Vamos falar logo a real, que é para o cara sentir o tamanho do peso do problema. Dá para ter? Dá. Desde que o São Paulo se disponha a pagar 6 milhões de euros. Ou o Flamengo, ou o Corinthians, o investimento pesado que o São Paulo fez na temporada vai parar por aí. É o Pablo. Não sei não. Opa, aí, ó. Agora vem, Bubu. Manda lá. São Paulo está ambicioso. São Paulo ainda vai contratar gente. Talvez agora não nesse ano. O investimento pesado de gastar. O resto é de graça? Contratar. Eu acho que o São Paulo ainda deve dar um tiro pesado. São Paulo vai contratar um atacante de lado e um meia atacante ainda. Pode ser um segundo volante ou um meio atacante. É nessa função do que o São Paulo quer contratar no jogador. Como não virou o negócio com o Ilharão, numa troca com o Rodrigo Caio, não virou, porque o Flamengo não abre mão do Ilharão, não sei se o Rodrigo Caio se transforma nessa moeda de troca para um já que você falou do Rodrigo Caio é o seguinte, o São Paulo tem na mão, São Paulo e Grêmio se acertaram, o Grêmio pegar um empréstimo do Rodrigo Caio por 1 ano, o Grêmio paga o salário dele, que é mais ou menos 420 mil. O Grêmio paga totalmente, ele fica 1 ano no Grêmio. Então, estão de sobreaviso os clubes. Sem o Marinho. Sem o Marinho, a princípio é isso aí. Só que o empresário do Rodrigo Caio está na Europa, o Nick Arcuri, ele nem ouviu ainda o Grêmio, não está tratando de nada, porque ele ainda confia que vai botar o Rodrigo Caio na Europa. Então a janela está rolando, ele está tentando vender ali, o Éder pode fazer a promoção do Rodrigo Caio na Europa, né? Mas qualquer coisa, ele deve, se não acertar com a Europa, deve jogar no Grêmio ano que vem. São Paulo ele não fica. Dificilmente vai ficar. Então, se o São Paulo consegue fazer uma venda ainda do Rodrigo Caio, é mais um dinheiro que ele recebe para fazer investimento. O Rodrigo Caio não dá para jogar no São Paulo. Não dá mais. Não dá. Acabou o clima. Vou falar sinceridade para você que está em casa. Acabou o casamento. São Paulo. Você sabe disso. Não dá. Então, a informação Perdeu é a seguinte. O encanto. Não... Em 2019, o Rodrigo Caio deve jogar ou na Europa, se o empresário dele conseguir algum clube, algum negócio no exterior, ou no Brasil, a tendência é jogar no Grêmio. O São Paulo e Grêmio já estão acertados. Empréstimo um ano. Jogador de troca? A princípio, não. O Grêmio até colocou o Marinho de opção, que ele tá colocando o Marinho para todo mundo, né? Galo. Depois daquele vídeo daquele vídeo gravou, tal, deixou o Marinho numa situação. O Marinho ficou com o mico ali. O Marinho, por exemplo, assim como o Rodrigo Caio não deve jogar no São Paulo em 2019, o Marinho não deve jogar no Grêmio e em 2019. Então, é uma questão de onde ele vai ser colocado. Então, o Rodrigo Caio, no Brasil,
2019, se ficar, deve jogar no Grêmio. Tem ambiente para jogar no São Paulo? No exterior, acho que não. sei lá. Acho que o jogador mesmo não quer. Acho que o cara acorda e fala, nossa, tem que ir lá de novo. Tá na hora de mudar de áreas, né? Já sonhei com a Europa, já quis sair. Acho que não tá, acho que é do jogador, mas até o clube até entende isso daí. Olha, a gente tem um jogador que é um produto da casa, a gente consegue faturar em cima dele, é melhor passar agora, porque senão daqui a pouco vai ter prejuízo. Quando o São Paulo foi perguntar, eu falei, Rodrigo, você tem um sonho, uma meta de vida, ficar aqui no São Paulo? Ele falou, minha meta é para a Europa, jogar no Chelsea. Tá bom. Na época. Então isso já mostra, naquele 2011, longínquo aqui vai traduzindo que os caras praticamente, que o Rodrigo Caio já tinha uma ambição na carreira que era atuar no futebol europeu. E não é errado, tá muito certo. Claro que ele tinha a possibilidade de fazer história no São Paulo, e acho que foi um atleta bem significativo recentemente, mas a hora dele chegou. Tanto é que até na época... A gente está falando das contratações, o São Paulo está contratando mesmo. A maior contratação até agora, acho que do mercado brasileiro, foi o São Paulo que fez. Foi a segunda maior entre clubes brasileiros, acho que só perde na história para do Leandro Damião. Então, mas assim, a contratação entre clubes brasileiros do ano, por enquanto, foi a do Pablo. E, né? e tem uma característica histórica, né, das diretorias do São Paulo, é agir sem esse negócio de especulação. Não faz muito barulho mesmo. Trouxe o Everton em silêncio do Flamengo, traz o Pablo agora, contratou um goleiro que a gente não estava especulando, a gente não estava falando desse nome, pelo menos, e técnico. Essa que é a questão. O torcedor do São Paulo está muito ainda em dúvida a respeito daquilo que o Jardine pode fazer com um elenco que começa a ficar mais estrelado, né? Isso aí também? Isso foi eu que perguntei, na verdade, mas o pessoal pergunta assim. Rodriguinho é um assunto de todo mundo aqui, viu, Pascoal? Saiu uma história, Leonardo Farias ainda, que o São Paulo está tentando Não, gente. Daniel Alves. Não. O Daniel Alves, ele é São Paulino. Esse ele manifestou o desejo de jogar no São Paulo. É diferente do Hernanes, assim. O Daniel Alves é um cara que vai voltar ao futebol brasileiro. Ele falou assim, eu sou São Paulino, gostaria de jogar no São Paulo. Meu pai é palmeirense, gostaria de jogar no Palmeiras. E meu sonho é jogar no Flamengo. Ele já falou dos três. Entendeu? Então... o Hulk, todo mundo sabe que o Hulk é palmeirense. Ele gostaria um dia jogar no Palmeiras. Agora não dá. O Messi também quer jogar no Newell's Old Boys. Só uma coisinha. O Hulk... Se não é o primeiro salário... É o quinto maior salário do planeta, ele é o sétimo maior salário. Manda lá. Torcedor de São Paulo aí. O Carlinhos, torcedor de São Paulo, está dizendo que o time do Rodriguinho lá quer o Jonathan Gomes em troca. Não, pode levar. É um jogador do São Paulo que não deu certo, um estrangeiro. Nossa. Aí muita gente falou que... mas os valores não pagam. Qualquer coisa. Se o cara escrever assim, o contra Carochinha é o mais legal, você cai também. Parece um chongo, cara. Você acredita na internet? Fake news. Eu estou dizendo aqui o que o... Diz que o Mano é o cara legal pra ler. A gente tem que dar... O Mano não cai em coisas tontas. Eu não tô nem aí. Você vai cair no gemidão. Vai, Flavinho, deixa ele falar. Já você cai no gemidão. Deixa ele falar, cala a boca. caramba, deixa ele falar. Pergunta aí tem muita coisa sobre o Flamengo aqui. E tem gente aqui, por exemplo, como o Bernardo, perguntando quando é que vem o Cuca para o São Paulo. Se em fevereiro ou março. O que mostra que nenhuma expectativa. Muita gente tem... A torcida do São Paulo não tem muita fé, não leva muita fé. Você não anima? Você não tem essa esperança também? Que ele possa o Jardine fazer uma temporada Cuca, essa é uma pergunta boa, né? Você vê que Chupa, a gente fala muito de internet e tal, não sei o quê, mas sempre tem meio que um fundinho de verdade. O Cuca não pode trabalhar no primeiro semestre, está impedido por conta... Até por isso, assim, até combinação médica. O Cuca é sim sombra pro Jardine. O Cuca é o seguinte... O Cuca é sombra para qualquer treinador. Tá, mas assim, mais para alguns clubes mercado, do que para outros. Sombra para qualquer Primeiro treinador. assim, o Cuca era amicíssimo do Juvenal. O Juvenal tinha meio que um acordo com o Cuca que um dia o Cuca voltaria a treinar o São Paulo. O Juvenal saiu da presidência, morreu, tal, não sei o quê. O negócio esfriou um pouco essa volta do Cuca pro São Paulo. Só que desses nomes ventilados no final do ano passado, quando... do ano passado ou desse ano? Desse ano, desculpa. A saída do Aguirre e tal, o que vai fazer, bababá, Jardine, foi um nome com muita força pelo Raí. O Raí, bancou muito o Jardine. E se der errado o Jardine, o Raí vai ser muito responsabilizado por isso. E bancou sozinho. O Lugano, o Ricardo Rocha, que já saiu, não queriam a saída do Aguirre, pelo menos não naquele momento. Então é o seguinte, São Paulo deu errado. O projeto Jardine deu errado, vai para o mercado,
O que é dar errado para você? O São Paulo é eliminado nas fases iniciais da Libertadores. São Paulo tem tanto anseio, tanto sonho. No Campeonato Paulista, não vai à final do Campeonato Paulista. Aí menos. Mas peso agora. Não, peraí, calma. Menos. Não, primeiro é cronologia. O São Paulo vai jogar. Antes de decidir o Campeonato Paulista, o São Paulo vai definir 2 fases antes da fase de grupos da Libertadores. Se ele não passa uma, é tido como um. E não é mole pro São Paulo. Não, o São Paulo vai pegar o Talheres de Córdoba. Difícil. E depois, se passar o Independente de Medellín, que é mais difícil ainda. Então, o São Paulo tem 2 adversários cascudos. São Paulo foi eliminado da Sul-Americana pelo Defensa e Justiça e pelo Colón. Né? Que são times que você pode botar. Essa última eliminação é aquela doce eliminação, porque o São Paulo queria ser campeão brasileiro. Queria ser campeão brasileiro, mas tinha totais condições de ser campeão da Copa Sul-Americana. Bebeu o quê? Ele botou, o Aguirre botou um time misto, já no primeiro jogo no Morumbi. Aí perdeu de 1-0. Ele jogou assim, 3 ou 4 titulares. Quer dizer, pra mim foi um erro absurdo. Também, o São Paulo... Isso é pra calar a boca? Esse barulhinho... O Pascoal tá louco. Você vai então, só assim, é o seguinte... O São Paulo foi eliminado dali, só tem engolou. O Rodrigo Bueno está falando sobre Então, só assim. Então, o Cuca, nesse momento, está cuidando da saúde, das suas questões pessoais e tal. Não está preso com nenhum clube. E isso pro São Paulo é legal. Deixa ele ali, bacana, não sei o quê. Tá de sobreaviso. Tá ali. Não tô falando que o Raí ou alguém... Se o plano Jardim der errado, o São Paulo sondou o Abel neste ano. O Abel hoje está muito bem empregado, está no Flamengo, a perspectiva acho que é de ele cumprir o contrato dele. Abel, página virada, riscou ali. Abel, não dá. Tá. Aí virou a página que tá cheio de Cuca. O Cuca tá em abertinho aqui, ó. Tipo, se o Jardim por alguma razão der errado, não dá conta, o Cuca... Mas é mal pro cara começar o trabalho assim, hein? Mas com o Carille foi mal, assim hein? Também no O Cuca foi o cara que montou o time do São Paulo, começou a montar o time do São Paulo, foi campeão do mundo em 2005. Sim. Não foi ele, foi o Paulo Autório campeão, veio o Leão depois, mas ele começou a montar. Ele estreitou laços com o Juvenal, sobretudo, que não tá mais, e o Leco, que é o atual presidente, trabalhava naquele grupo. Então, há um carinho de muita gente dentro do São Paulo com o Cuca, até uma certa gratidão. Né? Por ele ter montado. Ele começou a montar aquele time. O Cuca levou Fabão, Danilo, Josué, Grafite, jogadores do Goiás. Todos campeões do mundo. Os jogadores que trabalharam com ele no Goiás, naquela ascensão do Goiás, sair da zona de rebaixamento e subir do jeito que subiu o Goiás, no campeonato de 2003. E a partir daí, o Cuca ganhou notoriedade, foi para o São Paulo, levou os jogadores e montou uma estrutura do time do São Paulo. E em 2004 ele levou o Mineiro também? No Mineiro foi o Leão. O Mineiro veio depois para 2005. Ele foi semifinalista da Libertadores. Perdeu para o Once Caldas. O Cuca estava já contando os pênaltis. Estava 1-1 lá em Manizales, 45 do segundo tempo. O Cuca na beira do gramado já escolhendo os jogadores do São Paulo para ter os pênaltis. Aí o Fábio Santos, lateral esquerdo, falhou. Saiu o gol do Once Caldas, o São Paulo foi eliminado. Mas foi uma boa impressão que o Cuca deixou. São Paulo voltava à Libertadores depois de 10 anos ali. Então eu acho que se der errado, o São Paulo vai contactar o Cuca. E tem uma coisa também que muita gente fala que é possível de acontecer, não sei se tão precocemente, que é o Muricy ocupar um cargo de coordenador de futebol. Só que aí a gente vai lembrar Leco e Muricy. Com Leco e Muricy? Esquece. Entendeu? Vamos ver. O Leco, o torcedor São Paulino tem uma certa resistência ao presidente. O mandato dele vai até 2020. Então, depois da saída do Leco, o que pode acontecer a médio prazo? Rogério Ceni ser o treinador, voltar. Muricy ser o coordenador de futebol. Então, primeiro... Isso daqui 2 anos. Hoje a realidade é, Jardine, se der errado nesse ano, eu acho que o Cuca vai ser chamado para corrigir o rumo. Tem um WhatsApp aí, E a perspectiva, após o término do mandato do Leco, é Rogério, treinador, ele só volta para o São Paulo com o Leco fora. E aí, possivelmente, o Muricy, que hoje é comentarista, mas acena com essa possibilidade, não quer ser mais técnico no campo, pode... Aí seria uma coisa cenário que aí seria desenhado com o Marco Aurélio Cunha presidente. Não sei se o Marco Aurélio vai sair, precisa saber se o Marco Aurélio vai querer ser presidente. Então a gente tá falando do São Paulo 2020, o Hernanes vem em 2020, quem sabe aí e tal. Então vamos apagar 19, então vamos esquecer. Vamos pro WhatsApp, por gentileza, senão ele vai sair falando. Manda lá o WhatsApp.